pessoal, beleza? Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. E nessa videoaula eu quero dar continuidade aí no conteúdo referente ao sistema urinário. Na última videoaula nós podemos aí iniciar um contato com o assunto e eu quero agora nessa aula, na verdade é a terceira já, se não me falha a memória, falar um pouquinho sobre os néfrons. Bem, gente, olha só. Então, os rins, eles possuem uma estrutura dividida em subestruturas, né? Subpartes, digamos assim. Então, nós temos aqui, uma parte do rim aqui que foi extraída e colocada aqui para você visualizar, tá? Aqui, nós vimos nas nossas aulas anteriores que o córtex renal, que é essa parte mais marronzinha aqui, ele é diferente da medula, que é essa parte mais vermelhinha, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui nesta imagem é um corte aqui desta duas partes, tá? Córtex e medula, que foi invertido e colocado aqui. Então, o córtex está aqui e a medula está em cima. Aqui está o contrário, né? Nós temos, então, na parte superior o córtex e na parte inferior a medula. Ao contrário, tá? Beleza? Vejam só. Aqui, entre esses dois tecidos, então, nós temos, então, as artérias e veias correndo. E no córtex, aqui está embaixo, aqui está em cima, nós temos uma porção do néfron. E a outra porção do néfron está na medula renal. Olha só, na outra parte, que é essa vermelha aqui embaixo, tá? Bom, então o néfron ele vai estar entre córtex e medula renal, no rim. Quantos néfrons nós temos? Milhares, milhares. São estruturas muito pequenas, tá, pessoal? Se eu pegar aqui um único milímetro quadrado, eu vou ter muitos néfrons aqui. Eles são muito pequenos. E esses néfrons, a função deles é filtrar, né? Então, eles executam a função geral do rim, que é filtrar. E também são responsáveis por reabsorver substâncias. Então, essa é a função do néfron. Bom, se nós considerarmos qual é a sequência, né, de preparo da nossa excreta, nós teremos as estruturas de um néfron. Agora, olha só, saímos do rim para aquelas estruturas, vimos que o néfron é uma das estruturas pequenas de um rim, que passa medula e córtex. E agora nós estamos vendo a estrutura de um néfron, dessa parte pequenininha. O néfron ele é constituído de glomérulo, cápsula renal, túbulo contorcido proximal, alça néfrica e túbulo contorcido distal. Então, gente, na sequência de passagem das substâncias até formar a excreta, nós temos então primeiro o glomérulo, a cápsula renal, o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o túbulo contorcido distal. Esta é a sequência, ok? Esta é a sequência. Bom, função, né? Então, filtração, reabsorção e secreção. Então, ele filtra o sangue, reabsorve o que é bom e excreta, digamos assim, o restante, né? Bom, primeira estrutura que nós vimos ali, o glomérulo. Olha aqui a imagem, ó. O que é o glomérulo? Então, lembra, nós temos os vasos sanguíneos, tá? E esses vasos sanguíneos, eles vão diminuindo cada vez mais de tamanho. Quando chega lá no rim, lá no néfron, esses vasos sanguíneos, eles vão se subdividir em um monte de vasozinho pequeno, que formam uma rede, assim, ó, de vasos. Esta rede de vasozinhos bem pequenos dentro do néfron é chamado de glomérulo. Então é um aglomerado, um glomérulo de vasos sanguíneos bem fininhos.
Eles servem para quê? Para permitir a passagem de substâncias de dentro da corrente sanguínea para fora. Quem é que recebe essas substâncias? A cápsula renal. Então nós temos uma cápsula no néfron, isso já é a estrutura do néfron também, o glomérulo e a cápsula renal. Uma cápsula que envolve o glomérulo e que recebe essas estruturas, ou melhor, essas substâncias, né? E essas substâncias, então, elas vão ser conduzidas, já que elas vêm junto com a água, para um túbulo renal, um tubinho que vai levar essas substâncias até outras estruturas. Bom, então a cápsula renal, a função dela é receber as substâncias e passar para os túbulos renais. Quais são as substâncias que passam na cápsula? Água, glicose, aminoácidos, sais minerais, vitaminas, ureia, ácido úrico, entre outras tantas substâncias. Então, chega lá no túbulo renal, isso aqui tudo junto e misturado. E aí, depois que nós temos então, deixa eu diminuir um pouco mais para não ter sobreposição aqui. Depois que passa aqui pelo glomérulo e é coletado pela cápsula renal e chega no túbulo renal, estas substâncias vão para o túbulo contorcido proximal. Gente, então aqui nessas estruturas, filtração. Aqui no túbulo contorcido proximal, ocorre isso aqui, gente, ó, reabsorção de substâncias importantes que devem retornar para o sangue. Quais são as substâncias? Glicose, aminoácido, vitamina, parte da água e os sais minerais. O que sobra daqui, que não vai ter mais glicose, não vai ter mais aminoácidos, não vai ter mais vitamina, vai ter água, mas não tanto quanto antes. Não vai ter mais sais minerais. Vai passar pela alça néfrica. A alça néfrica tem um único objetivo. Olha aqui, ó. Absorver de novo isso aqui, ó, água. Então aqui, ó, o que sai da alça néfrica tem menos água ainda. E chega até o túbulo contorcido distal. Bem, gente, aqui no túbulo contorcido distal ocorre uma coisa diferente. Não mais a reabsorção nem destas substâncias e nem de água. Aqui no túbulo contorcido distal, o vaso sanguíneo que está bem próximo dele vai passar substâncias para dentro dele. E essas substâncias também vão passar por um diferencial de concentração delas. Ou seja, aqui vai estar menos concentrado em relação a elas e aqui mais. Então as substâncias passam para cá. Que substâncias são colocadas? Secretadas dentro do túbulo contorcido distal. São resíduos celulares, substâncias tóxicas para o organismo. Por exemplo, quem bebe alguma bebida alcoólica, é aqui que vai sair o álcool, tá? No túbulo contorcido distal. Excesso de sais minerais e parte de água que voltou para cá e agora está voltando para cá de novo. Para quê? Para conduzir tudo isso até o ducto coletor, que é estrutura que vai constituir a pelve renal. Ainda aqui nesse duto coletor ainda ocorre um pouco de reabsorção de água, se tiver muita em abundância, sendo jogado fora e o corpo precisar. E então o que sai aqui no ureter já é chamado então de urina, ok? É assim que acontece. O que é a diferença de concentração, professor? Olha, aquilo que eu falei para vocês, é a passagem de uma substância que está mais concentrada de um lado através de uma membrana, para um outro lado que está menos concentrado. Então, olha só, mais menos a substância começa a passar até que isto mude de figura, de um lado para outro. Então, sempre, tá, gente? Sempre ocorre do mais concentrado para o menos concentrado a diferença de concentração. Muito bem. E nós temos no nosso corpo também, lembrando, né, relembrando mais uma vez, a ação do hormônio ADH, né, que é o hormônio H antidiurético.
Então, se você tem pouca água no organismo, o nosso hipotálamo vai liberar esse hormônio que vai chegar lá nos néfrons e vai fazer com que nós reabsorvamos cada vez mais água para não perder esse recurso tão importante que, no caso, estaria faltando. Legal? Então, lembrar aí do controle da quantidade de água, tá, pessoal? E para casa, eu vou deixar para vocês hoje os exercícios das páginas 39, 40 e 41, tá bom, galera? Um grande abraço para vocês e nos falamos daqui a pouquinho.